para escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para visitarmos o texto do Evangelho deste sábado que a Igreja nos convida a meditar. Meditamos hoje o Evangelho de Mateus 10, versículos 24 ao 33, portanto, continuação do Evangelho de ontem. E nos revela justamente, desde ontem, nós vimos percebendo que revela o ensinamento de Jesus aos seus discípulos a respeito da missão que irão assumir. E, ao estarem na missão, devem usar desses ensinamentos que transmite Jesus. E Jesus é muito claro aos seus discípulos o que eles irão encontrar. E deve eles ter um comportamento semelhante ao do Mestre. Começa o Evangelho de hoje dizendo Jesus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ser como o mestre, e ser como o servo como o senhor, e o discípulo como o mestre. Já é suficiente, ser mais não. Jesus continua aquela discussão, aquela reflexão sobre a simplicidade e a prudência que falávamos ontem. Simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Aqui entra mais o tema da simplicidade. Jesus diz: não queiram aparecer, chamar atenção, achar-se que é maior ou melhor do que o outro. É preciso que nós usemos da mesma metodologia que nos ensinou e nos transmitiu Jesus. Nada mais além disso. Tudo que vem além disso é a querer aparecer. E quando nós queremos aparecer, simplesmente desaparecemos, porque não tem sentido o servo querer ser melhor ou maior do que o seu senhor, ou o discípulo maior do que o seu mestre. Pois bem, continua o Evangelho, Jesus falando de 3 medos, alerta aos seus discípulos a esses 3 tipos de medos, para que nós não deixemos ser dominados por estes medos. O primeiro medo que chama a atenção, Jesus diz: não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido, encoberto e escondido. Jesus não está falando de segredos daqueles que os discípulos irão encontrar, mas sim da forma, da metodologia com que Jesus usou para ensiná-los. Muitas coisas Jesus ensinou reservados aos seus discípulos. E tudo aquilo que foi dito em reserva, tudo aquilo que foi dito ou seja, no grupo próprio dos discípulos, isto será revelado, ou seja, as maravilhas do Senhor será conhecido pelas ações dos seus discípulos. Por isso, não tenhais medo de revelar o que aprendeste na intimidade comigo, de Jesus. Não tenhais este medo, mas ousa em dizer, em revelar as maravilhas que, em particular, cada um aprendeu e ouviu de mim. Segundo medo que Jesus nos convida a vencê-lo é quando ele então nos diz: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Saibamos que o contexto deste evangelho é um contexto de perseguição, onde a igreja estava sendo perseguida nesta comunidade mateana, e que justamente o teor do seu evangelho segue esta realidade que ele está inserido, uma realidade de perseguição, uma realidade em que a igreja estava em constante perseguição naquele momento.
Por isso ele diz, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar o espírito, a tua alma. Ou seja, Jesus aqui nos traz uma bela diferença, que na missão nós não estamos presos ao corpo, nós não estamos escravos do corpo, mas nós estamos totalmente entregue a Deus. E nessa entrega a Deus, o nosso corpo pode até sofrer as iniquidades humanas, mas isso não vai nos abalar, isso não vai tirar de nós os olhos de Deus, porque a nossa certeza é que o nosso espírito foi salvo e é preservado pelo amor que tem Deus para conosco. Por isso não estamos presos nesta realidade carnal física. Por isso vieram ao longo do tempo da igreja os grandes mártires. Eles tinham esta fé, não estava preso no corpo, mas tinham certeza que a essência da vida está no espírito de cada um. Termina com o terceiro medo que Jesus nos apresenta, quando ele diz, não tenha medo. E aí ele antes faz uma analogia, uma comparação, dizendo, não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do meu Pai, do vosso Pai que está no céu. E aí diz ele, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, para mostrar a Deus o tamanho do seu amor para conosco. Portanto, não se preocupe se a humanidade os despreza, a humanidade os ignora. Deus não ignora, Deus ama, Deus acolhe, Deus os traz nos seus braços. É isto que anima o discípulo do Senhor. E aí, Jesus diz, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se o homem nos ignora, não se preocupe, Deus nos acolhe com muito zelo e maestria. E é esta certeza que fortalece o discípulo. Termina o texto do Evangelho, Jesus falando sobre aqueles que se declaram, dizendo, aqueles que se declaram a meu favor, ou aqueles que falam em meu favor diante dos homens, eu também me declararei a favor deles diante do meu Pai que está no céu. No entanto, aqueles que se negarem diante dos homens o meu nome, eu os negarei diante do Pai. Caríssimos, a nossa convicção deve ser sempre esta, idealizada por Jesus. A convicção de que é o Mestre, que é a razão da minha existência. A razão da minha missão, da minha pregação, do meu ide e do meu acolhimento desse ide de Deus, é justamente a certeza de que Deus é a razão maior da minha existência e da minha vida. Rezemos a nossa Mãe querida, em que rezemos neste sábado a ela dedicado. Que Maria nos ajude a ser discípulo do Senhor, animados, fortalecidos na clareza de que seu amor nos acompanha, nos protege e nos anima. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.